Antes de tudo, quero te agradecer por assistir o meu testemunho. É com muito temor do Senhor que eu venho falar para vocês que eu aprendi a viver essa vida diferente, de um jeito que não só me confortasse, mas Deus me moldou e chegou até aqui, a esse momento que hoje eu tô mais feliz e mais alegre por entender quem Jesus é, quem realmente Ele faz e é na minha vida. Ele transformou totalmente a minha vida. É surreal o que Ele faz. Eu sei que vai ficar meio confuso. Você podia ter contado melhor? Claro, podia. Mas só quem conta o testemunho sabe o que realmente é difícil para você contar. É a sua vida, cara. Então, assim, a gente precisa ser sincero. Não adianta a gente ser falso, entender, falar de um modo mais modulado para você entender. Mas eu vou tentar falar da melhor forma para você captar e entender até o momento que eu cheguei até aqui. Eu não podia começar de um jeito melhor falando sobre Salmo 71, 19 e 20. Por que a gente tem que ler versículos para a gente se moldar dentro do nosso testemunho? Porque realmente a gente enxerga. A palavra de Deus, ela fala conosco que ela precisa ser realmente instrumento para a sua vida. E é um início, é um pontapé para você começar a desenrolar o seu testemunho e viver o que realmente o versículo está falando. E olha aqui o que ele fala aqui no Salmo 71, 19 e 20. A tua fidelidade, ó Deus, chega até o céu. Tu tens feito grandes coisas e não há ninguém igual a ti. Tu tens feito passar por aflições e sofrimentos, mas me darás forças novamente e me livrarás da sepultura. E eu tô extasiado, eu tô vivendo uma fase muito diferente na minha vida. Só que antes disso tudo, eu tive 4 acidentes que me marcaram. E quando eu estava de Uber, lá pro ano passado, ele foi me falando como que eu iria contar, antes de tudo, um testemunho. E eu sempre falava pro Senhor, usa a minha vida, usa realmente, fala, entra dentro de mim, acessa as pessoas e conversa com elas, porque eu quero ser usado para sua obra, porque eu vou largar tudo para viver o Evangelho. E eu sempre falava para minha esposa, amor, quando a gente viver realmente o Evangelho, eu vou largar tudo e vou viver a melhor fase da minha vida. E realmente estou vivendo, estou vivenciando com a minha família tudo aquilo que a gente falava que a gente ia fazer. Só que a gente não acredita, a gente fica mergulhando, colocando cortinas para a gente não ver o lado de lá. A gente vai indo para bar, a gente vai curtindo a vida, achando que a gente está em paz. No outro dia a gente está endividado e mal sabe que a gente estragou a nossa vida. São tantas coisas que estragou até chegar, né? Mas enfim, 4 coisinhas que ele me deu, 4 palavrinhas que ele me deu para mim aí realmente vivenciar o Evangelho. Desde quando eu tinha 18 anos ali, meu pai queria um emprego melhor para mim. Eu tava ali com uma par de trampo, pulando e não tava entendendo aonde que eu ia chegar. Eu trabalhei de logística, trabalhei de porteiro, trabalhei de monitorador no Walmart, trabalhei em diversas coisas, pessoal. Eu trabalhei, eu até nem lembro onde que eu trabalhei, mas eu trabalhei bastante. Até de office boy também, antes do motoboy, né? Office boy também na Paulista, entreguei documentos de médico. E então eu passei a minha fase trabalhando demais, eu virei muito responsável, eu gostei de viver uma vida responsável. Eu bancava muita festa para os meus amigos, e porque eu vivenciava realmente o antes, né, de muitos deles, porque eu realmente vivia. Meus amigos, eles eram muito novos, eles ainda não tinham essa maturidade de querer dar um trampo e tal, mas eu via muito meu pai queria muito que eu trabalhasse, meu irmão, e minha mãe também trabalhadora, professora, graças a Deus. Minha mãe já é falecida, mas isso aí fica para um outro dia. Então, a primeira palavra que ele me deu, que foi no meu primeiro acidente, ele me lembrou de uma palavra, e essa palavra ficou de responsável. Essa é a primeira palavra que ele me deu, aonde eu aprendi que quando meu pai me deu uma moto e me deu a habilitação, eu tinha que aprender a ser responsável, porque eu precisava aprender a viver uma vida responsa. Eu precisava entender que, já que eu não quero trazer o sustento para minha casa, eu precisava aprender o que realmente era vivenciar uma vida responsável. Eu precisava pagar conta, precisava pagar pneu, precisava engraxar
ali a corrente para ela não estragar. Então a gente vai vivenciando isso. Isso aí é uma vida normal, mas eu fui entendendo só agora. Não foi naquele, foi só agora. E aí a segunda palavra ele me deu, que é valor. Dá valor naquilo que o teu pai te dá. Dá valor naquilo que você tem. Dá valor no seu sustento. Não quero dizer que então só porque o seu pai te deu, então se vira. Não, ele me deu uma ferramenta para mim trabalhar. Mas o resto, meu lindão, é você que faz. E você precisa estruturar a sua vida. Mas antes disso tudo, eu já estava com a minha esposa, tá? Que ainda era minha namorada, né, na época. E assim, vamos dizer, eu precisava confiar mais nela. Eu precisava entender mais sobre quando ela falava não vai, fica, vem me buscar, não vem. E eu precisava mostrar isso para ela. E Deus me deu esta palavra chamada de confiança. Eu precisava confiar na palavra, no que ela estava falando, porque eu realmente não confiava. Ela falava para, e eu não parava. Eu realmente não parava. E isso tudo que eu estou dizendo são acidentes que eu tive, porque eu realmente não entendia. Eu caía e não entendia por que eu estava caindo. E as minhas quedas, elas eram tipo como se fosse Deus falando, vou te dar um choque, eu vou ter que te parar, porque você não para. Então, eu sinto que esse testemunho foi na dor, mas ainda tem o próximo, tá? Então assim, pessoal, esse primeiro testemunho para mim me edificou muito o meu pessoal, onde eu entendia essas palavras que ficam falando sobre mim, porque ele ficava falando, filho, escreve sobre responsabilidade. E aí do nada, depois de 2, 3 dias, ele falava, escreve sobre valor, valorização, escreve. E eu escrevendo, mas não entendendo. Depois ele me deu confiança, que aí eu dei depois, no amor da palavra dela, porque ela falou. Então você tem que realmente ouvir a sua esposa, a sua companheira, cara. E aí ele me deu a quarta, aonde eu entendi tudo. E ele deixou uma marca. Ele falou, filho, escreve agora sobre a sua marca que eu vou te deixar. E ele me deixou, pessoal. E eu coloquei como família, né? E sobre os filhos e sobre casar. Ali eu entendi tudo. Ali eu entendi o processo completo, que foi aonde ele me deu uma úlcera, onde eu tenho 20 pontos hoje na barriga, e entendi um pouco do processo. Acho que agora eu entendi. Vamos lá. Salmos 42 vai dizer, tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. A partir daí eu entendi que eu precisava casar. Eu precisava realmente mudar a minha vida por um ato não mais de prejudicar a minha família. Por quê? Eu estava prejudicando o meu namoro. A gente estava brigando diferente. E aí eu precisava casar. Porém, antes disso acontecer, a minha esposa tinha falado para mim, eu estou indo para a igreja. E a gente nunca saiu antes, separado um do outro. A gente nunca saiu, um vai para cá, o outro vai para cá. Nunca existiu isso. Porque quando a gente ia para algum lugar, a gente sempre ia junto para esse lugar. E aí, do nada, eu falei assim, não, tem uma balada pra gente, tem uma festinha pra gente ir hoje. Depois do culto a gente vai, então, pode ser? Ela falou, não, você vai ver que isso não vai acontecer. Eu falei, fique em paz, isso vai acontecer sim. Fechou. E eu ali, pronto pra ir pra festa, não entendendo que Deus ia mudar a minha vida a partir daquele culto. E realmente eu fui, eu olhava pra cima assim, eu via a parede preta, eu entendi que ali era Jesus. Ali Jesus mudou a minha vida. E eu pude olhar pro céu, eu pude ver. Entenda uma coisa, não é pela parede preta, é por o olhar. É pelo olhar, de olhar uma parede e você vê e você não tem argumento. É você não ver janela e falar, caraca, janela. Não, é como o Paulo tava pregando e eu tinha um cara na janela no 3º andar e ele tava olhando pra fora em vez de olhar pela pregação. E foi isso que eu entendi na minha vida. Eu entendi que naquela luz que tava ali e tinha um pregador ali, eu entendi que o louvor, que o foco não estava mais, sabe? E sim na luz
Eu entendi ali, porque pra mim estava como as igrejas do passado, estava como, porque eu quando cresci até os meus 8, 7 anos, 9 anos, eu entendi que na minha vida eu precisava desse processo, eu entendi que, sabe, quando a igreja ela estava, quando eu era pequeno e a igreja ela era muito branca, a gente focava muito nas pessoas, sei lá, eu não sei, é pessoal meu, então assim, é difícil a gente opinar, porque hoje em dia tá muito assim, tá muito, ai, não gostei, você opinou. Mas a gente não tá por aparência pelas pessoas. Se a gente ficar muito pelas pessoas, a gente vai querer nos moldar por completo, porque as pessoas nos odeiam, a realidade é essa. Porque ela vê a felicidade da gente, ela quer destruir. Então assim, nossa, ela tá mais feliz que eu, ele tem uma família, ele tá estruturado. Então assim, as pessoas não querem ver você bem. Elas querem ficar melhores que você, mas do que é que você passa o ponto, entendeu? Você não pode estar melhor que você, é complicado. Mas enfim, passando isso, eu conheci a Deus realmente, eu pedi, eu falei, Pai do céu, o ambiente estava perfeito, a voz, o louvor, tudo estava perfeito. Eu entendi ali que eu precisava me entregar por completo. Então eu me arranquei, tinha parecido correntes assim, ó, eu fui arrancando. E a partir daquele momento eu entendi o evangelho, entendi que a vida não era só o crente, né, que a gente fala, o crente, não, é muito maior que isso. Quando você realmente conhecer, você vai esquecer todas essas palavras, porque você realmente vai ver Jesus, você realmente vai entender que 5 minutos sem Ele é um desperdício. Eu falava assim pra minha esposa, amor do céu, como eu tô vendo as coisas com mais graça, eu quero parar o carro, eu quero orar pelas pessoas, meu Deus. E veio vindo tanta coisa, porque Deus falava assim, cara, tava tudo preparado, por que você não veio antes? E eu fico sempre falando pra ele, Pai, eu me arrependo tanto de não ter conhecido o Senhor antes. Obrigado, Pai, por eu conhecer o Senhor antes. E aí vem o testemunho, parte 2, que eu vou contar depois, senão esse vai ficar muito longo. Tamo junto, fica pro próximo, hein? Deus abençoe a todos.